aos Romanos capítulo 12, do versículo 1 aos Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se molde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, amém? Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui nos apresentamos mais um dia para sermos ministrados pela Tua Palavra. A Tua Palavra que é viva e eficaz, fala ao nosso coração aquilo que o Senhor deseja como pão de cada dia. Senhor, toma cada filho Teu. Deus, fala aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Tudo isso nós te pedimos no nome de Jesus. Você diz? Sente glorificando ao nome do Senhor. Glória a Deus, 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 glória a Deus. E nós, ao ouvir o próximo versículo, é o ponto que essa noite pela manhã, acordando, o Espírito Santo ministrou no meu coração. Não se molde aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós lemos o versículo 1 e o Espírito Santo me acordou com o versículo 2 hoje. Porque se nós entendermos claramente, o apóstolo Paulo está trazendo para a igreja que nós precisamos ter uma mente renovada, uma mente que é trabalhada pelas Escrituras. E nós precisamos nesses últimos dias, irmão, entender isso. Eu escrevi algo para nós e nós vamos andar nessa linha que aqui está. Este mundo nos impulsiona, nos estimula, nos incentiva a se preocupar mais com o visível, aquilo que nós tocamos, aquilo que é matéria, aquilo que é sólido. Porém, Jesus veio para nos moldar, nos ensinar a viver para a glória de Deus. E vivendo para a glória de Deus, nós temos essa certeza que quando eu vou até a casa de Deus, eu estou indo como uma oferta agradável, vivo. Levanta a minha mão, o meu coração e me expresso. Por quê? Porque a minha vida não está sendo moldada pelo mundo. Como Paulo está dizendo, a sua vida está sendo moldada por Cristo. A sua vida está sendo moldada por Deus. E como é que nós conseguimos diferenciar pessoas que estão sendo moldadas pelo mundo e pessoas que estão sendo moldadas por Cristo? Porque aqueles que se dedicam mais para as coisas palpáveis, para a matéria, para aquilo que é sólido, são pessoas que estão sendo controladas pelo mundo. Porque Cristo vai dizer na sua palavra, em Lucas capítulo 12, versículo 29. Portanto, não fique perguntando o que irão comer, ou beber, ou até mesmo vestir. Não fique preocupado com isso, porque os gentios de todo mundo é que procura essas coisas, mas o Pai de vocês sabe o que vocês precisam dela. Agora ele vai dizer o 31. Busquem antes de tudo o seu reino, e essas coisas serão acrescentadas. Como estão entendendo? Os gentios é que se preocupa com essas coisas. Os gentios, ele fala, eu não posso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que conquistar, eu tenho que prosperar, eu tenho que ter, porque eu tenho que ter que comer, eu tenho que ter que vestir, eu tenho que ter uma estrutura, eu tenho que ter casa, eu tenho que ter carro, eu tenho que ter um ganho para a minha vida. E ali, o ímpio,
vive dessa forma, os gentios. E a igreja está vivendo dessa forma. Os homens, a qual são os nossos irmãos. Mas Paulo está dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, que não andem dessa forma, mas tenham desejo de apresentar a vida de vocês a Deus. Não se molde, não ande se preocupando com as coisas que só é matéria, com o que comer, com o que vestir, com o que beber, com o que ter, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus. Então, quando nós entendemos que pessoas que não têm prazer pelas coisas mais de Deus, pessoas que não têm mais prazer de ser um sacrifício vivo e agradável aos olhos de Deus, abrindo seus lábios como sacrifício de louvor para Deus, é porque já está sendo moldado, já está sendo conduzido, trabalhado para estar disponível mais para o mundo, mais para o homem. E Deus quer que nessa noite você busque mais e mais viver para a glória dele como filho amado. Jesus está dizendo claramente aqui: busque antes tudo o reino de Deus. O reino de Deus não é palpável. O reino de Deus não é comida, vai dizer, nem bebida, mas é justiça e paz no Espírito. É quando nós abrimos nossa vida e começamos a viver a bondade de Deus. Irmão, qual o homem que pode aumentar um palmo a sua estatura? Qual o homem que pode acrescentar um dia, uma hora do seu dia, andando ansiosos? O Senhor nos chama a viver como sacrifício vivo e agradável. São pessoas que têm um coração voltado para Deus, pessoas que têm vontade de entrar num ambiente como esse, dizendo: eu quero é Deus, eu quero clamar ao meu Deus, eu quero adorar ao meu Deus, eu quero agradecer, porque amanhã, irmão, se o Senhor não edificar, não adianta eu me preocupar, porque se Ele me entregar a enfermidade irá. Se Ele me entregar a prosperidade chegará. Se Ele me entregar a tribulação virá. Se Ele me entregar, não tem ninguém que possa impedir. De contrapartida, se levantar um exército contra mim, e Ele não permitindo que esse exército venha, esse exército não vence. Mas Ele quer que nós tenhamos nossa vida como aroma suave às suas narinas. Que Ele possa ver você entrar neste ambiente e dizer: Senhor, estou aqui depois de uma semana de trabalho, mas eu não posso colocar o cansaço, o desânimo. Eu não posso dizer eu não consigo porque eu não tenho força, não. Porque Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentem vocês, entrem na presença de Deus com cântico, com alegria, com sacrifício vivo e agradável, que é o culto de vocês. Então, pessoas, irmão, que começam a se preocupar mais com a matéria, com o físico, com o sólido, com o que ter, com o que comer, com o que prosperar, começa a negligenciar a sua vida de buscar o reino de Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo para nós: não molde a vida de vocês, não andem, não pratique o padrão do mundo. Está dizendo no versículo 2: não se molde ao padrão deste mundo, mas transforme. Como é que eu transformo? Quando eu ouço a palavra de Deus. E essa semana é uma semana de oração, e nós começamos a fazer o quê? É orar, é buscar, é desejar, é viver o reino, porque essas coisas vão ser acrescentadas. A roupa vai ser acrescentada, a comida vai ser acrescentada, o trabalho vai ser acrescentado, as demais coisas serão acrescentadas. Por quê? Porque primeiramente eu vou praticar a exigência de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Deus está me ordenando, porque eu sei que consequentemente as bênçãos virão na minha vida. Então pessoas estão desejando viver mais para aquilo que é visível. Vir para um lugar como esse não dá prazer, mas eu gosto de olhar para a tela e ver o que eu quero assistir, o que eu quero fazer. Pessoas estão vivendo mais para os seus prazeres do que para a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós busquemos, ou viemos buscar o seu reino. E o que é buscar o reino dele, irmão? É trazer a vida de Cristo para nós e manifestar para o mundo que está entregue na mentira do diabo. Por isso que quando você vem, você recebe mais de Cristo. Por isso que quando você toca, sai virtude dele para você. Por isso que quando você convida Cristo, Cristo te cura, te sara.
Por isso que quando você adora, você se torna semelhante àquilo que você adora. Você se torna mais humilde, você se torna mais obediente, você se torna mais submisso, você se torna mais compromissado, você se torna mais amando e amante mais de Deus do que do mundo. Porque isso Cristo é. E quando você adora a Cristo, você se torna semelhante a Ele. E nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Se nós nos adoramos muita matéria, físico, nós ficamos na carne. E quando nós adoramos um Deus que é Espírito, nós vivemos mais no Espírito. Ouça, o mundo está distraído com as coisas de Deus. Com isso, a igreja tem se moldado a esse padrão. O mundo, irmão, se falarmos hoje é o dia da Bíblia, o mundo quer? Irmão, se a gente falar das coisas de Deus, o mundo não está nem aí. Mas se falar que vai ter um micareta, que vai ter um carnaval, que vai ter uma festa fora de época, o mundo fica contando os dias. Se falar que vai vir uma banda semana que vem, não precisa ninguém se programar. Uma banda famosa, eles vão estar lá na praça. O mundo, irmão, está querendo só dinheiro, avareza, conquista, prosperidade, fama, sucesso. O mundo está distraído, o mundo está querendo viver como no tempo de Noé, comiam e bebiam e se davam. Mas a igreja não pode viver assim. A igreja tem que viver como diz a palavra do Senhor. E como a palavra do Senhor nos diz para nós vivermos. O apóstolo Paulo estava dizendo: vocês devem viver uma vida que vocês devem estar pronto para se apresentar diante de Deus. Vocês devem viver uma vida que deve estar voltada para as coisas de Deus. Não molde a vida de vocês pelo padrão do mundo. Hoje tem culto? É domingo, hoje tem culto? É assim que muitos irmãos estão andando. E você, irmão, cada dia mais tem melhorado. Quantas pessoas estão distraídas, irmão? Culto terça, culto quinta, oração, vida de voltar. Não pense você que é só nós aqui. Essa palavra é para que outros vão ouvir pela internet. Estão moldados, olhando para o mundo está tratando a igreja, as coisas de Deus com indiferença, priorizando outras coisas, como diz a palavra. Avisa lá que eu não vou, que eu comprei uma fazenda. Avisa lá que eu não vou porque eu casei. Avisa lá que eu não vou porque eu tenho as minhas coisas a fazer. Avisa lá, eu tenho as minhas prioridades e as coisas de Deus estão ficando. E Deus tem olhado para isso e está dizendo: meus filhos, ouça o que o apóstolo Paulo pediu: rogo-vos, pela misericórdia de Deus, que vocês venham apresentar, estar presente, se colocar diante daquele que morreu na cruz, daquele que tirou de nós a condenação do inferno, para nos dar uma nova vida, e essa vida tinha que ser voltada para Ele, buscar o reino dEle. Mas encontramos uma igreja que está distraída como o mundo, sendo moldada. O mundo não está nem aí para as coisas de Deus, eles também não estão. É Santa Ceia, é culto de oração, é culto da palavra, é culto, conselho de crente, é culto, e ninguém quer se preocupar, mas trabalhar, possuir, ter, conquistar, isso eu vou buscar. Veja que isso está desagradando a Deus, porque está vivendo um molde, um modelo, um padrão do mundo, e Deus não quer isso para a sua igreja. E o que é que Deus quer para a sua igreja? Que nós viemos nos apresentar santo, puro. Ele vai dizer, o Senhor Jesus, mais uma vez, para nós, em Mateus 24, a partir do 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considere isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, esteja também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem seu Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhe dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. De verdade, lhe digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora para vir?
e começar a espancar os seus companheiros, e a comer, e a beber com os bêbados. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, em hora em que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, irmão, estamos vendo que a igreja está sendo moldada pelo padrão do mundo. Não quer buscar o reino de Deus e a sua justiça, não quer buscar as coisas espirituais, não quer consagrar a sua vida para apresentar a Deus, um Deus santo e puro, não quer voltar o seu coração para as coisas de Deus. Estão mais empolgados para aquilo que é tangível, aquilo que toca, que pega, que come, que faz, que pode desfrutar. E agora começa a ficar distraído. Deus chamou a igreja para ser alguém que cuide um do outro. A igreja foi chamada para viver uma vida de vigilância, uma vida atenta, porque não sabemos em que hora o Senhor virá, mas Ele diz para nós vivermos vigilantes, comparado como homem, o pai de família que sabe, sabendo que hora vem um ladrão, fica como? Atento. E Ele vai dizer: eu coloco um servo para cuidar dos outros servos. Esse servo fala: o meu senhor está demorando, eu vou começar a espancar, eu vou começar a beber e comer, viver o material. Ele vai dizer: o servo desse senhor virá. Ele queria que esse servo fosse encontrado vivendo o padrão dele, cuidando, estando no ambiente, adorando, servindo, buscando. Mas a Bíblia nos diz que o servo falou: sabe de uma? Eu vou beber e comer, eu vou farrear. O servo desse senhor virá. E o que é que vai acontecer com ele, irmão? Porque que muito é dado, muito é. Você tem a Bíblia, você tem o Espírito Santo. O mundo não tem. O mundo está vivendo mais para as coisas do mundo. O mundo foi moldado pelo espírito das trevas. O mundo foi moldado pelo engano do diabo no coração daquelas pessoas. Mas aqueles que se dizem ser cristão, como pode estar debaixo do mesmo molde? Se Cristo veio desfazer a obra, porque não está querendo viver a vontade de Deus, porque não está querendo viver aquilo que Deus chama para viver, cuidando um do outro, servindo um ao outro como membro de um corpo. Uma mão não pode dizer para a outra: eu não preciso de você. O olho não pode dizer para o pé que eu não preciso de você. Sabemos que Deus fala que nós somos um corpo. Agora, como pode um corpo viver longe? Como pode um membro de um corpo querer viver isolado, sem querer estar junto, para estar fortalecendo um ao outro? Então, o mundo anda distraído com as coisas de Deus, e encontramos muitos que se diz cristão, evangélico, vivendo o molde do mundo. Não está vigiando, não está buscando, não está se dedicando a servir. A Bíblia diz claramente. O que é que a Bíblia está dizendo para a gente aqui? Quando nós olhamos o Senhor falar no 24:46: bem-aventurado, feliz é aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achando fazendo assim como cuidando das coisas que foi confiado a ele como servo, cuidando das coisas daquilo que foi apresentado a ele. Olha, você vai ficar na terra, você era para ter morrido, você era para estar enfermo, você era para estar paralítico, você era para estar cego, você era para estar manco, você era para estar miseravelmente contaminado, mas eu estou te dando vida, eu te libertei, eu te salvei, eu te transformei, eu te conduzi. Agora cuida das minhas ovelhas, cuida daqueles que são meus, cuida daqueles que são ovelha do meu pasto, cuida deles, orando, intercedendo, vivendo uma vida de comunhão, fortalecendo. Apresenta o teu corpo aqui como sacrifício vivo para eles e começa a profetizar sobre a vida deles. Apresenta você, estimula eles, você vindo, dizendo: eu estou indo para a oração, eu estou indo para o culto da palavra, eu estou indo para o conselho de crente, eu estou vivendo a vontade de Deus, porque eu quero ser achado aos pés de Cristo. Bem-aventurado será aquele servo quando o seu Senhor vier encontrar fazendo dessa forma.
Bem-aventurado, mas também maldito será aquele servo quando o seu Senhor vier. Estará lá na net, estará lá no YouTube, no Facebook, no Instagram, no joguinho, no futebol, fazendo coisas, quando na verdade deveria estar em comunhão, deveria estar buscando, como o Senhor disse, o reino dele. Irmão, você tem, eu tenho casa, eu tenho um carro, descansa minha alma, porque eu tenho para muitos dias. Hoje mesmo pedirei a tua alma. Muitos têm vivido distraído, irmão, achando que vai viver 100 anos, 120 anos. Muitos têm corrido, desgastado, doado a sua vida para as coisas materiais, acreditando que vai desfrutar, e não tem entendido que a nossa vida é como sopro. Por isso enquanto nós vivemos, o que nós temos que pensar: quão eu preciso melhorar, quão maravilhoso é saber que eu tenho me dedicado, estou evoluindo, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Vocês estão entendendo? É isso que Deus quer, irmão. Paulo está dizendo: não se molde ao padrão deste mundo, mas transformai pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar. Como é que eu vou experimentar algo da parte de Deus, vivendo o padrão do mundo? Tem como? Então nós não vamos, as pessoas não vão desfrutar as coisas boas e agradáveis e perfeitas. Mas quando a nossa mente é transformada, como a sua está sendo agora, a sua mente está sendo transformada e você está entendendo que Deus em Cristo me chamou para que eu venha viver uma vida contrária ao mundo. A minha vida foi comprada pelo sangue de Cristo, para que eu pudesse apresentar a minha vida para Ele como um instrumento de justiça. A minha vida, tudo que há em mim tem um propósito: glorificar a Deus. Tudo que há em mim tem um propósito: levar as pessoas a olhar para Cristo. Tudo que há em mim tem um desejo: fazer com que as pessoas olhem para Cristo e o adorem em espírito e em verdade, para que possa compreender a boa e a perfeita, agradável vontade de Deus. O mundo, irmão, sabe honrar a Deus apenas com os lábios. E pelo fato deles honrarem com os lábios Deus, Jesus, Deus, Jesus, eles acreditam que são dignos das bênçãos de Deus. E o que está acontecendo com a igreja? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas o mundo já faz isso, irmão. Mas a vida está sendo apresentada a Deus, está buscando viver o reino de Deus, está buscando renunciar para que Deus venha achar nele uma habitação e manifestar o seu reino através da sua vida. Está buscando a sua justiça, a sua vontade. Está buscando submeter o padrão que Deus chamou. Está em comunhão com a igreja, está em comunhão com a liderança, está vivendo, comendo e bebendo do corpo de Cristo, está envolvido com as coisas espirituais da igreja, está se doando para que outros venham receber vida, tem intercedido pelos irmãos, tem vivido uma vida voltada para ver uma igreja transformada pela palavra de Deus, moldada. Tem vivido isso? Tem vivido uma vida que está sendo constante, juntamente com os irmãos, vivendo um chamado, congregando? Tem vivido isso? Não, mas eu creio que no nome de Jesus vai acontecer. Está sendo moldado pelo mundo. O mundo fala a mesma coisa. O mundo, quando as coisas apertam, sabe falar em nome de Jesus. Está amarrado. Deus é maior, Deus é fiel, posso todas as coisas. Eles estão sendo moldados pelo mundo, porque o mundo vive dessa forma. E quando as coisas apertam, quer chamar Deus.
Mas nós entendemos perfeitamente que Paulo nos convida a não ser moldado pelo mundo, mas transformar o mundo segundo a renovação da nossa mente. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus só honra aqueles que o honram. Chegai-vos a mim, eu chegarei a vocês. Por isso nessa noite, irmão, você está sendo alguém renovado, estrutura, compreensão, porque o diabo ele vai levantar seus falsos mestres para dizer para você: o seu corpo é seu, dê o seu prazer, a sua vida é sua, faça o que você deseja, vive intensamente, o mundo está aí. Não, o mundo não está aí para que eu possa viver para a minha glória, o mundo está aí para viver para a glória de Deus, para viver representando Cristo aqui na terra. Então, eles acreditam que pelo fato de falar o nome de Deus, vai receber assim também a igreja. E nós precisamos entender, irmão, que não. Olha o que Deus diz para nós. Jeremias 29, 12 e 13. Jeremias 29, 12 e 13. Está escrito para nós dessa forma: então vocês me invocarão, falar com a boca, como o mundo faz, a igreja também faz, mas ele vai trazer para a igreja ser moldado conforme a vontade dele. Se aproximarão de mim em oração e ouvirei. Se aproximar de mim, tem um relacionamento comigo. Não é só falar e invocar: Senhor me abençoa, Senhor faz, Senhor cura. Não, chegai-vos a mim. Venham, chegue e eu ouvirei vocês. Ele vai dizer o 13: vocês me buscarão e me acharão quando me buscares de todo o coração. Então, irmãos, o que é que o Espírito Santo está ministrando ao nosso coração? Não devemos ser moldados pelo mundo, que só fala de lábios, mas não honra de coração a Deus. Não quer viver uma vida de oração, de relacionamento. Não quer buscar o Senhor com o coração, somente com interesse pelaquilo que eles desejam, não aquilo que Deus deseja na vida deles. Por isso nós estamos nessa noite. O Espírito Santo me despertou pela manhã, colocando carta aos Romanos no capítulo, versículo 1. E o versículo 2 foi o que queimou meu coração. A minha igreja está sendo moldada pelo mundo, está vivendo o padrão do mundo, está querendo viver minhas bênçãos, quer desfrutar as coisas boas e agradáveis, vivendo o padrão do mundo. Não tem compromisso, não tem constância, não me prioriza, não vem com o coração rasgado de prazer, mas quer viver minhas bênçãos. E nós finalizamos aqui o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, 2 Pedro 3, 17 e 18. Em nome de Jesus. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabe disso, tenha cuidado para que não seja arrastado pelo erro desses insubordinados e caia da posição segura em que se encontra. Ouviram? Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabe disso, tenha cuidado para que não seja arrastado pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura que vocês se encontram. Vocês estão em um lugar seguro, vivendo a vida que agrada a Deus, apresentando a Deus o corpo de vocês em sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Está sendo moldado não pelo mundo, não pelas coisas do mundo, mas pela palavra de Deus. Que vocês não venham a cair dessa posição que vocês estão, olhando para a vida daqueles que são insubordinados. Aí ele vai dizer o 18, 2 Pedro 3, 18. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Então, enquanto nós vivermos, irmão, todo dia, quando Deus nos dá a oportunidade de estarmos aqui, é para nós crescermos na graça e no conhecimento. Porque existe um padrão que Deus nos chama a viver, e esse padrão é viver Cristo. E para vivermos Cristo, nós precisamos conhecê-lo.
E por isso nessa noite você entrou por essa porta. E Deus, Ele recebe a tua vida como aroma suave às suas narinas. E certamente você vai desfrutar das coisas boas e agradáveis que Deus tem para você. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus.